Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a distribuição de lucros, a retirada de valores dos sócios, né? E como é que o governo controla isso. Presenciei muito, tá? Bom, primeiramente a gente tem que explicar o que é o Prolabore e o que é uma distribuição de lucros, que são as duas formas aí predominantes da retirada de valores, né, dos donos das empresas, né, dos sócios. O Prolabore é uma forma de retirada de valor mensal da empresa, como se fosse um salário, né? E ele é tributado, né, incide em impostos. Ele incide 11% de INSS sobre o que é retirado de Prolabore, né? E dependendo do valor desse Prolabore, também tem o imposto de renda retido na fonte, tá? Então tem que ficar atento quanto a isso, né? Ao Prolabore, né? Já a distribuição de lucros, que é o foco aqui do nosso vídeo, né? Ela é isenta de tributação, né? Ela é isenta de tributação, pelo menos por enquanto. Nossa legislação vive mudando, né? Porém, como o próprio nome diz, a empresa ela tem que ter lucro para ser distribuído. E como saber este lucro? Como saber se a empresa deu lucro ou não? Né? Através da escrituração contábil, tá? A contabilidade ela vai demonstrar se ocorreu lucro ou prejuízo na empresa, né, naquele período, tá, que ela vai ser escriturada. E claro, óbvio, caso tenha ocorrido prejuízo, né, não vai ter distribuição de lucros. Tá? Porém, nem sempre é assim que ocorre, né? Na grande maioria, infelizmente, geralmente as pequenas empresas, né, até mesmo médias empresas, ocorrem isso, de fazer distribuição de lucro como se fosse retirada de Prolabore, né, fosse um salário mensal, tá? Para não ter tributação, já que a distribuição de lucro ela é isenta de tributos, né? Então seria um Prolabore disfarçado de distribuição de lucros, tá? E isso, pela legislação, né, deve ser tributada, que eu já falei, 11% de INSS, dependendo do valor, IR, né, dentro da tabela do imposto de renda, tá? E acabam fazendo da empresa um caixa eletrônico, né? Vão tirando o valor da empresa, né, sendo que às vezes não deu lucro para ser distribuído, né? E como é que o governo controla isso? Existe uma declaração chamada EFD-REINF, né, que significa Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais. Tá? Essa declaração, ela é são informadas retenções de impostos federais e a distribuição de lucros. Tá? Com isso, né, os donos das empresas, os sócios, né, eles têm que ter uma atenção aí especial, pois tem algumas situações, né, que são justamente as que o governo quer se atentar, né? E é lógico, tributar, né, aumentar a arrecadação. Eu vou listar aqui algumas situações, né, que o governo quer se atentar, né? Primeira, empresas com débitos não podem distribuir lucros. Exato. Empresa que possui débito federal não pode distribuir lucro. Tá? Vai poder distribuir lucro caso tenha um parcelamento desses débitos e esse parcelamento esteja sendo pago. Tá?
ou quitado, claro. Então, empresa com débito não pode distribuir lucro. E muitas empresas distribuem lucro, mesmo com débito. Outro ponto, prolabore disfarçado de distribuição de lucros. Como eu já falei, o prolabore ele é tributado. Então, se o dono da empresa, o sócio da empresa, está fazendo aí uma distribuição de lucros disfarçada, na verdade seria um prolabore, ele teria que ser tributado. E caso tenha uma fiscalização aí, vai querer tributar INSS, imposto de renda, com multa e juros e já viu, o caldo engrossa, tá? Então, temos aí mais um ponto. Lucros distribuídos, mas que na verdade são empréstimos da empresa, O sócio meio que pegou um empréstimo da empresa, mas jogou lá como se fosse uma distribuição de lucros, tá? Também é outra situação aí que está disfarçado, Tá? Rendimentos e serviços prestados pelo sócio ou algum valor que o sócio recebeu, que não tenha vindo da empresa, e sim de assuntos particulares seus, Então, vamos supor, o sócio prestou um serviço particular, não tem nada relacionado à empresa, porém, precisou utilizar a empresa ou então emitir nota fiscal para a empresa para que a contratante dos seus serviços particulares efetue o pagamento, Então, isso também é uma prática que não pode. Aí depois o dono da empresa vai e retira esse valor da empresa, tá? Então, não dá, também não pode, tá? Descapitalização da empresa. Simplesmente retiradas de valores da empresa, sem nenhuma justificativa, Por exemplo, a empresa recebeu um valor adiantado de um cliente, não emitiu a nota fiscal ainda, tá? Então, o dono da empresa ou o sócio da empresa viu este valor sobrando no caixa, foi lá e retirou. Aí vamos supor que o cliente cancele o serviço, não queira o serviço, ou não queira mais comprar o produto e queira o dinheiro de volta, Então, o que acontece? Só é considerado uma receita, assim, depois que emitiu a nota fiscal, Aí, contabilmente, é considerado uma receita, Caso contrário, é uma antecipação de valor pago por cliente, tá? Então, temos essa parte aí. Outro ponto, vender bens da empresa por valor menor do mercado para algum sócio, Vamos supor, a empresa tem um veículo no nome dela e ela vende esse veículo por um valor abaixo do mercado para o sócio, tá? O sócio compra esse veículo por um valor abaixo, Vamos supor, tem um veículo lá que custa 40 mil reais e vende por 20 mil para este sócio. Depois esse sócio vai e vende esse veículo por 40 mil, valor de tabela, por exemplo, Então, também é uma prática que não pode, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Vender bem do sócio para a empresa por um valor maior. Aí já é o oposto, Vamos supor, aí, o sócio tem lá vamos usar o exemplo do veículo, poderia ser outras coisas, maquinário, imóvel, por aí vai. Vamos colocar o exemplo do veículo, tá? O sócio tem lá o veículo, tabela dele vale lá os 40 mil reais, por exemplo,
né, e vende para a empresa por 50 ou 60 mil. Então essa diferencinha aí seria um lucro, né, que também está disfarçado. Tá? Pagar aluguel ou royalties ao sócio, né, por um valor muito maior. Né? O dono da empresa, o sócio tem lá um imóvel, um maquinário, alguma coisa e aluga para a sua própria empresa. Porém, o valor de locação normal seria, por exemplo, um aluguel, de um galpão, coisa assim. Um exemplo, 7 mil reais seria o valor normal. Aí aluga para a empresa por 14 mil reais. Então, também é uma prática que não dá, né? Então, todos esses pontos é que o governo quer se atentar, né? Quer ficar neste controle, né? Assim, se a gente for ver, não está errado, né? Porque todas essas práticas que eu mencionei, que eu falei, estão erradas, né? Por exemplo, um outro ponto, né? A empresa favorecer alguns dos sócios ou o sócio, alguma negociata, né? Algum tipo de negociação, né? Também não pode. E tem vários outros fatores aí, né? Que no dia a dia, no decorrer das operações das empresas ocorrem, né? Tem também uma outra forma de distribuir lucro sem ter ali a escrituração contábil, né, da forma presumida, tá? Porém, eu não vou explicar aqui essa forma presumida, que entre alguns detalhes técnicos, né, seria a base de cálculo do imposto de renda, de uma empresa de lucro presumido, né, que também pode ser utilizada para a empresa do Simples Nacional, para quem é MEI, né? Então, entra de forma diferente. Porém, da mesma forma, também tem que ser declarada nessa REINF. Tá? Então, resumindo, né, o certo, né, você empreendedor, é procurar um profissional contábil, né, de confiança, né, que vai estudar junto contigo, né, as melhores formas, as estratégias para seguir, né, dentro da legislação, dentro de, né, do que é para ser feito, de uma forma que não prejudique a empresa. Porque até mesmo todas essas práticas que eu falei prejudicam a empresa, né, prejudicam bastante a empresa. Tem muita empresa que quebra, que fale justamente por essas práticas, né? Então, ninguém quer abrir uma empresa para quebrar ela, né? A não ser que esteja envolvido em alguma maracutaia, né? Mas, tá? Então, é interessante que tenha, né, um profissional contábil para te orientar, te aconselhar, fazer as coisas corretamente, entregar essa REINF, né? E o pagamento dessas distribuições de lucros geralmente são feitas por meios bancários, né? Pix, TED, aí por aí vai. E todas essas operações bancárias, né, financeiras, elas são declaradas para a Receita Federal, né? As operadoras de cartão de crédito, os bancos, né? Eles informam para a Receita Federal todas as operações que ocorrem, tá? Então, tem uma série de declarações que servem para cruzamento de informações, que a Receita Federal vai cruzar as informações para ver se está batendo com o que a empresa ali está declarando, tá? Então, tomar cuidado, tá? Espero que tenha ajudado com este vídeo. O intuito dele não é causar pânico, medo, nem nada do tipo, é apenas orientar mesmo, né, para agir de forma correta. Então, se curtiu este vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, compartilhe, né, comente, se inscreva no nosso canal, tá? E é isso aí, até o próximo vídeo.